Olá, queridos. Que Deus abençoe a todos. Abençoe você, a sua casa. Abençoe a sua família. Abençoe a todos nós, né? Agora sim. Vamos para a nossa oração da mesa preparada. Estou vendo que o Conectados pela Fé já está aí, nos cumprimentando. Deus abençoe, querido, tá? Todo o povo querido da Bahia, o SMC também, falando já de um Deus proverá, a Rosa Souza. Bom, vamos entrando e vamos começando a compartilhar, né, com as pessoas e tomarmos posse aí da bênção de Deus para a nossa vida, onde tenho certeza que Deus vai abençoar você hoje muito com esse propósito. Aliás, Deus já tem abençoado, né? Eu tenho colhido alguns testemunhos de muitas pessoas falando da oração que nós temos feito, graças a Deus. Dispensar, gente, o buscar, sabe, a presença de Deus, seria a maior loucura de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, não é? Eu estava pensando, na verdade, refletindo, né, sobre algumas pessoas que elas ignoram completamente a presença de Deus na vida delas, né? E Moisés, ele nos ensinou exatamente acerca dessa importância. Quando ele disse para Deus: se a sua presença não for comigo, então não me faça sair deste lugar. Eu vou falar sobre esse assunto hoje, né, que é Êxodo 33. Você já pode até deixar aberto lá. Paulo Ribeiro, amamos o Senhor, muito importante para nós. Poxa, que bacana, obrigado, gente, por você estar sempre declarando esse carinho pela gente, tá? É com muito amor e com muita alegria que eu procuro estar aqui junto com vocês, sendo ajudado aí por Deus, né? Que Deus abençoe Paulo, tá? E obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês, tá? Daqui a pouco nós vamos orar, Deus vai dar-nos, né, essa graça de nos responder, tá? E vai responder você também. É por isso que a mesa, ela precisa estar preparada. Este é o propósito, né? E nós vamos fazer isso já já. Então, Êxodo 33:15, é lá no início, né? Onde nós vamos hoje dar uma meditada, né? Eu costumo dizer que Bíblia não se lê, se medita, tá? Daqui a pouco nós vamos mandar o Deus proverá, tá? Não sei se posso depositar o Pix. Peço Pix para colocar na conta da igreja. Bom, é assim, eu vou disponibilizar, tá? Como eu tenho feito sempre. Sei que vai devolver o dízimo. Muitas pessoas têm pedido um número do Pix, né? Então, para você que quer saber, Pix 2, tá? Eu vou colocar aqui para você ver. Tá aqui, ó. pix2@iudp.org.br, tá bom? pix2@iudp.org.br. Só você que já tem o dízimo em mãos e já quer fazer, vai chegar aqui para mim, tá bom? E a gente vai,
oportunidade apresentar diante de Deus. Você sabia que está tendo muito testemunho desde que eu comecei a fazer esse propósito de causas na justiça. Você tem causa na justiça? Tem? Muita gente que tem causa na justiça está ganhando, Deus está abençoando, está entregando, sabe? Vitória. A Maria Raimunda está dizendo boa noite, Bispo Luciano, Deus abençoe, tá? Amo o Senhor, Deus abençoe e te proteja. Obrigado, Maria. A gente precisa mesmo, tá? Precisa de proteção e de ajuda de Deus mesmo. Obrigado mesmo, tá? Eu vou fazer assim que receber em nome de Jesus. O inventário, Bispo, que bom. Quem falou isso foi a Hilda Moraes. Que bom, Hilda. Deus abençoe, tá? Eita glória! É a Vanderleia. Gratidão, Senhor Jesus Cristo, por um culto maravilhoso e abençoado por Deus. Olha, a Darlene está dizendo que tem uma causa na justiça também, né, Darlene? Tá bom. E a Silvana está dando uma boa noite. A Gilda, a Rita de Cássia também com a gente, né? E a Goia Chaves. Olha, eu tenho uma causa na justiça, isso aí é a Vanderlei que fala. Bom, gente, para nós sermos breves hoje, vai compartilhando com as pessoas enquanto elas vão chegando e a gente vai fazendo a nossa ministração da palavra, tá? E boa noite, aliás, e seja bem-vindos que estão pela primeira vez. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, aperta no botão se inscrever, simples. Depois você vai lá no sininho, tá bom? E aí você vai apertar e vai apertar na palavra todas. Pronto. Você já está com a gente e vai receber as notificações e não deixa de dar o like, tá bom? Olha, se você apertar aqui nesse negocinho assim, que tem uma mãozinha assim, você está abençoando o canal. Então, quem quer abençoar o canal? Fala assim, eu quero. Então aperta aí agora, que eu quero ver. Se você quer mesmo, tá bom? Quero ver. Se chegar a 160 é porque todos que estão querem abençoar o canal. Se não chegar é porque você não quer. Tá bom? Bom, Êxodo 35. Aperta lá na mãozinha. Só tocar, gente. Não custa nada. Tá? Êxodo 35. Tá? É o capítulo, né? 35. Deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar. Um minuto, senhores. Perdão, é 33, tá, pessoal? Bispo Carlos e o DP de Nova Iguaçu, governador Portela 850. Amém, que bom. Vamos lá. 33, versículo 15. Tá? Vamos ler a partir do versículo 12, e aí nós vamos ter um entendimento melhor, tá bom? Olá, Fabrício de Fé, Mogi das Cruzes, Goianésia, DJ, sempre com a gente, SMC, Fabrício Correia, Gustavo, muitos homens, né? Elidaia, Rose Souza, que bom, Fabrício também com a gente. Vamos lá, vamos continuando aí. Vamos lá para a pregação, gente? Vamos ouvir a palavra? Diz assim, ó. Moisés roga a Deus a sua presença. Preste bem atenção. O título diz: Moisés roga. Rogar é pedir, né? Pede a Deus a sua presença. Vamos lá. Moisés, ele tinha uma grande responsabilidade. A Darlene está dizendo que vai vir aqui em São Paulo trazer um café para mim. Obrigado, Darlene. Vou ficar aguardando, tá? Moisés, gente, ele tinha uma grande responsabilidade nas mãos dele. Preste atenção.
Quem é que não tem responsabilidade? Todo mundo dentro da sua vida tem uma grande responsabilidade. Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 12, tá? Então, Êxodo 33, a partir do versículo 12. Então, todo mundo tem uma grande responsabilidade. Os pais têm responsabilidade com os filhos, não é? Os filhos têm responsabilidade com as suas próprias vidas e também com a família, com a escola, com o futuro, não é? O empresário tem a responsabilidade com a empresa, o funcionário tem a responsabilidade com o seu trabalho. Se nós formos ver na vida, todo mundo, independente do que faça ou de quem é, tem uma grande responsabilidade. E Moisés, ele tinha a dele. Aonde está a diferença? Bom, se todos, preste atenção. Vou fazer uma pergunta para você que está comigo aqui. Você tem uma grande responsabilidade? Sim ou não? Claro que tem. Uns podem considerar uma responsabilidade maior do que as outras, mas não importa. Todos têm uma grande responsabilidade, igual Moisés tinha. Mas qual é a diferença entre uns que conseguem triunfar, que conseguem vencer, que conseguem sobressair diante aos outros, tá? De uns que conseguem superar as dificuldades e dar conta da sua responsabilidade, entre aqueles que não conseguem. Aonde está a diferença? Se todos têm responsabilidade, mas alguns dão conta e têm sucesso, mesmo com as lutas, e outros não. Tá bom, DJ Faria, que Deus abençoe, tá? Você sempre. Qual é a diferença? A diferença tá aqui, ó, na consciência. Compreende? A consciência de Moisés fazia ele entender que a responsabilidade que ele tinha, o dever que estava na responsabilidade dele, só poderia vingar, dar certo, fluir, se a presença de Deus fosse com ele. Compreende o que eu estou falando? Ele tinha isso na sua consciência. Ele tinha isso na sua consciência. Ele sabia que tamanha responsabilidade ele não daria conta por conta da experiência de vida que ele tinha, por conta da bagagem que ele carregava consigo, por conta da inteligência que ele possuía dado aos seus anos de estudo, por conta da sua força. Eu estou falando? Por conta da sua capacidade. Nada disso, na sua consciência, no seu interior, convencia ele de que ele poderia ser bem-sucedido na responsabilidade que lhe cabia.
Então a diferença entre, bom, todos têm grande responsabilidade na vida. Você não pode dizer que tem mais responsabilidade do que eu e eu tenho mais do que você. Cada um tem a sua e sabe o seu nível de compromisso e o quanto precisa vencer naquilo. Porém, existe uma coisa importante. A consciência de Moisés fazia ele entender que ele não podia fazer nada sem que a presença de Deus estivesse com ele. Ele não era um autossuficiente. Ele não era uma pessoa que dependia dele mesmo. E aí é que está o problema. Às vezes você pode ser uma pessoa maravilhosa, perfeita em tudo que, ou quase, né? Não existe ninguém perfeito. Em tudo que você faz, você é uma pessoa assim, corretíssima, capaz de subjugar quem você quiser por conta do seu comportamento. Muito bacana, muito legal. Mas se você se garante nisso, você compromete tudo que está na sua mão, você compromete tudo que você tem pela frente. Por quê? Porque você acha que você é uma pessoa tão boa no que faz, você acha que é uma pessoa tão competente, você acha que você é uma pessoa tão mais correta que as outras, você acha que é uma pessoa mais inteligente que os outros, você acha que você é uma pessoa mais experiente que os outros, você acha que uma pessoa que erra menos do que os outros, tudo que você acha acerca de você, você considera como a capacidade para que você dê conta das suas responsabilidades. E é aí que mora todo o perigo. Porque quanto mais você achar que a sua condição ou capacidade pode lhe garantir o sucesso de qualquer coisa, você está comprometendo isso. Porque nenhum sucesso ele vem de verdade, nenhuma vitória ela acontece de verdade, gente, se não for a presença de Deus conosco. Sabe? Eu olho para mim e eu me sinto tão incapaz, sabe? Tão sem condições de fazer, de ministrar, de orar por alguém, de fazer. Sabe? Eu me sinto assim todos os dias. Então isso me faz entender que se eu não pedir, Deus, pelo amor de Deus, vem comigo, faz através de mim. Não sou eu que sei, não sou eu que consigo, não sou eu que posso. Sabe, isso precisa ficar muito claro na relação entre você e Deus. Eu já vi colegas aí que já nem ora mais para pregar. Sabe? Já nem ora mais para ministrar um culto. Tudo bem, cada um com a sua fé, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, não estou aqui também para julgá-los e também não sei como é que é a relação de cada um, né? Mas eu fico pensando, será que o que eu aprendi e sei, ou pelo menos acho que sei, será que isso é o suficiente para que a minha vida ela flua? Olha o texto. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Moisés estava falando para Deus assim: Deus, espera aí, me diz uma coisa, o Senhor está mandando eu pegar esse povo e levar esse povo, subir com ele. Olha a responsabilidade. Mas o Senhor não está me dizendo quem é que vai comigo. Eu vou sozinho? Eu vou na minha própria força? Eu vou na minha própria inteligência? Eu vou na minha própria capacidade? É Êxodo 33, capítulo 12. Capítulo 33, versículo 12. Como é que o Senhor quer? Ele estava se sentindo completamente incapaz de fazer o que ele ia fazer sem que ele fosse
acompanhado por Deus, dirigido por Deus. E é essa dependência que você cria de você para com Deus em tudo que você vai fazer, que faz com que tudo que você faça acabe de um jeito ou de outro dando certo. E as pessoas às vezes não entendem. Tem pessoas que se acham mais capazes do que você, mais santo, mais santa do que você, mais fiel a Deus do que você, sabe, que tem mais tempo de vida com Deus do que você, mas não entende como Deus se mostra tanto na sua vida e nem tanto na vida deles. Porque a questão não é o que você faz ou deixou de fazer melhor do que esse ou que aquele. Não é se você obedeceu mais, obedeceu menos. A questão não é se você tem mais tempo ou menos tempo, se você errou mais ou se você errou menos. Não, a questão está em que você depende mais do que o outro. Apoia-se muito mais na capacidade de Deus do que na sua própria. Então ele diz assim, o Senhor mandou eu subir com esse povo, mas o Senhor não está dizendo quem vai comigo. E tu dissestes, olha só o que Deus falou para ele, conheço-te pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Olha aí, ó. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me fale, que me faça saber o teu caminho. Presta atenção no versículo ainda 12. Deus disse para ele assim, eu conheço você pelo teu nome, achastes graças aos meus olhos. Gente, isso aqui é uma coisa tão poderosa que é muito difícil, às vezes, algumas pessoas de entender. O que significa quando Deus diz assim, ó, achei graças, achaste graças aos meus olhos? Quer dizer, sabe aquela expressão, gostei de você de graça? Já ouviu isso? Foi isso aí que Deus quis dizer. Tem gente que por causa desse nível de dependência dela, de Deus, Deus gosta dela de graça. Sabe aquela pessoa que não é orgulhosa, prepotente, que não se acha, mas está sempre ali, sabe, com todas as suas falhas, dizendo, oh Deus, tem misericórdia de mim, mas não deixa eu fazer nada sozinho, me ajuda, fala na minha boca, me orienta, me dirige, tudo vem do Senhor. Esse reconhecimento permanente, diário, humilde, vai cativando o coração, sabe, de Deus. Vai fazendo Deus gostar de você de graça. E quando Deus ele gosta de uma pessoa por conta disso, ele vai ser com essa pessoa por conta disso. Não sei se você entende. Você acaba conquistando a Deus por conta dessa humildade, dessa simplicidade, dessa dependência de dizer, eu preciso de ti, eu não sei fazer. Por mais que você saiba ou pense que saiba, você diz, eu não sei. Sabe quando você vai botar a mão, você diz, põe a mão comigo. Sabe quando você vai abraçar, você diz, abraça comigo. Você traz Deus para perto. Olha só, Deus fala, eu conheço você pelo teu nome. Deus está falando assim, você tem tido, nós temos uma relação de intimidade. E isso não é porque uma relação de intimidade, ela não se dá por você ficar orando 10 horas por dia, por você ficar fazendo jejum de 5 horas, de 10 horas, de 3 dias. Essa relação de intimidade não se dá porque você vive subindo e descendo o monte. Essa relação de intimidade não se dá porque você fica lendo a Bíblia o dia inteiro e não faz mais nada. Não. Essa relação de intimidade, ela está no comportamento do teu coração
para com Deus. Na sinceridade do teu coração para com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, aquela mulher que estava para ser apedrejada, Maria Madalena, você já deve ter ouvido falar. Naquele momento que Jesus estava diante dela e os homens estavam ali com pedras nas mãos para atirar nela, para matar, Jesus ele estava olhando o que naquela mulher? O que você acha que Jesus estava observando nela? O que você acha que Jesus estava... Bom, todos estavam olhando os pecados dela, com pedras nas mãos. Os homens, que eram pecadores também, alguns até piores do que ela. Mas tudo bem. O que você acha que Jesus estava olhando naquela mulher? Enquanto olhavam o pecado dela, Jesus estava olhando o coração dela. E em olhar para o coração dela, Jesus viu sinceridade. Você compreende? Talvez até uma admissão. Eu admito meu erro, eu admito que eu talvez não tenha forças. Eu admito que eu errei, mas eu não consigo. Era uma franqueza que ele não via no coração daqueles que se achavam no direito de julgar, que se achavam no direito de tacar a pedra. Tem um monte de gente por aí, gente, como aqueles fariseus, andando com pedras nas mãos, querendo atacar em todo mundo porque se acham mais corretos, mais certos, mais santos, mais isso, mais aquilo do que... E esse achar do homem para Deus não significa nada. Porque é o que muitos não vão entender. Por que eles estavam com pedras nas mãos e certos, e ela errada aos olhos deles? Jesus foi com elas e não foi com eles. É isso que acontece nos dias de hoje. Você vê pessoas que Deus se mostra com ela de um jeito que não se mostra com outros, que se acham um santo a ponto de ter que ter uma estátua dele numa praça pública. Que aponta o dedo para todo mundo, que julga todo mundo, que quer tacar pedra em todo mundo, que quer condenar todo mundo, que quer colocar, sabe? Mas vai ver a vida do camarada, vai ver a vida... Só Deus. E aí a pessoa não entende. Mas peraí, se você é mais santo do que esse, por que Deus não é mais contigo do que com esse? Como se explica isso? Como é que se explica isso? Ué, se eu sou um servo melhor do que você, ou melhor, se você é um servo melhor do que eu para Deus, é certo de que Deus vai ser mais com você do que comigo. Não é verdade? Então, gente, você vê que Moisés, ele estava muito preocupado em Deus ser com ele, em Deus ir com ele, caminhar com ele, executar a tarefa com ele. Deus falou: rapaz, eu te conheço pelo teu nome, a gente tem um nível de intimidade, e eu reconheço isso. E você, eu achei graça, gostei de você, de graça, acabou. Deus, quando ele gosta do coração da pessoa, gente, já era. Você vê Davi, poxa, ele viveu muitas situações, algumas complicadíssimas, mas não adiantava, Deus era com ele e acabou.
Você está entendendo o que eu estou falando? Versículo 13 diz assim: agora, pois, ele falando, Moisés, se tenho achado graça aos teus olhos, eu rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Tá vendo? Ele disse, Deus, olha, se eu tenho achado graça aos teus olhos, se o Senhor está se agradando de mim, então me orienta, me faça saber o teu caminho, conhecer, sabe, os teus caminhos. Considera esta nação, ou seja, não nos deixa desamparado. Ele queria ser dirigido, ele queria ser orientado por Deus, independente de qualquer coisa. Aquilo fascinou a Deus. Há quem diga que Davi, gente, ele não fazia nada sem antes consultar a Deus. Esse nível de dependência que Deus busca em mim, em você, em todas as pessoas, independente de quem seja. Mas quantas vezes a gente quer fazer as coisas da gente mesmo? Não, vou tomar essa atitude, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E você não quer saber se Deus, ele vai estar contigo naquilo, se não vai estar. Você simplesmente faz prevalecer o que você quer. No momento de egoísmo, no momento de raiva, no momento de ira, no momento de achar que é seu direito, no momento de vaidade, no momento, enfim, no momento em que você acha que você não precisa que Deus esteja com você naquilo. E é aí que muitos vão perecendo. Compreende? É aí que muitos vão deixando de triunfar. Por quê? Porque se acham mais capazes do que os outros, mais santos do que os outros, se acham mais espirituais do que os outros, se acham menos pecadores do que os outros, se acham menos falhos do que os outros, porque se acham. E Deus nunca vai ser com alguém que se acha. Nunca vai ser. Acha que tem mais direito do que os outros. Deus vai ser com os que têm esse espírito de dependência, de reconhecer que se a presença de Deus não for, não vale a pena. Se o Senhor não me orientar, olha, todas as vezes que eu venho aqui fazer essa live, eu falo, Deus, eu vou fazer, mas me orienta, me diga a palavra, me dá a revelação. Lembra, gente, que eu sempre falo para Deus, me mostra um número e faça um propósito de oferta com Ele? Lembra disso? Pois é assim que eu vou procurando, sabe, com todos os meus erros e falhas, buscar a Deus na sinceridade do meu coração. Uma senhora uma vez me perguntou assim, bispo, por que todo propósito que o senhor faz, Deus abençoa? As pessoas são abençoadas, os milagres acontecem. Eu falei, porque não sou eu que faço, filha. Eu só sou usado, guiado, dirigido, como você quiser entender, por Deus para fazer. O dia que eu começar a fazer, não vai acontecer nada. O dia que o Luciano começar a pregar de si mesmo, não vai te tocar o coração. O dia que eu pensar que eu sou capaz, esquece. É quando a presença de Deus, ela está bem longe da gente, de mim, ou seja lá de quem for. Mas enquanto você viver dizendo,
Ó Deus, tudo meu é seu. Eu preciso, não é mais do dinheiro, não é mais da força, não é mais disso nem daquilo. Eu preciso que a tua presença vá comigo. Seja para visitar, seja para conversar, seja para resolver um problema, seja para falar, seja para trabalhar, seja para estar em casa, seja para passear, que a tua presença vá comigo. Seja para tomar uma decisão, para fazer uma escolha, que a tua presença vá comigo. Que o Senhor me oriente, que o Senhor me diga o que fazer. Ele falou, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Tá aí. Você tem esse nível de preocupação? Às vezes você é uma ótima cozinheira, um ótimo cozinheiro. Você já sabe fazer uma comida maravilhosa, mas você entra na cozinha e já sabe. Não, eu sei. Ou você é daquelas que mesmo sabendo que tem uma experiência muito boa, você diz assim, Deus, eu vou fazer o jantar, o almoço, me guia aqui, me orienta para sair da maneira melhor possível. Se é dessas, é desses. Você vai trabalhar, você já sabe o caminho do trabalho, de qual é salteado, mas aí você diz assim, ó Deus, eu estou indo trabalhar agora, mas vai comigo, me dá a sabedoria, a direção. Ó, meu Pai, me orienta nesse caminho. Qual é o seu nível de dependência? O quanto você chama Deus por aquilo que você vai fazer no dia? Hein? Ou você age mecanicamente por si só? Aí é que está, gente. O sucesso não está naquilo que a gente faz, está naquilo que Deus faz pela gente. Maria José da Silva, bispo amado, todos aqui em casa te amamos. Obrigado, Maria, que Deus te abençoe, tá? Compreende? O sucesso não está na nossa capacidade. O sucesso está na capacidade de Deus nos orientar, nos ajudar. Por isso, homens como Moisés e outros que a Bíblia fala, foram homens de tanto sucesso. Tanta glória se manifestou na vida deles. Por causa desse, olha, que eram grandes homens, mas o nível de dependência deles era muito grande. E não tinha quem pudesse negar isso. Então, essa era a preocupação de Moisés, que essa seja a sua, que essa seja a nossa todos os dias. Vai fazer alguma coisa? Chame a presença de Deus para te orientar, para estar contigo. E você vai ver que, em alguns casos, até o que era para dar errado, vai dar certo. Amém? Toma posse dessa palavra e dependa de Deus. Eu conheço fulano que é o tal. Não, eu conheço Deus. Deus é o tal. Não, porque eu tenho amizade com cicrano e cicrano não sei o quê. Não, eu tenho amizade com Deus e Deus não sei o quê. Não, porque eu sou primo, eu sou irmão, eu sou filho, eu sou pai, eu sou não sei quem, de não sei quem. Não, eu sou filho de Deus, eu sou irmão, né, seu em Cristo. É isso que eu sou, pronto. Toda a minha condição, capacidade, possibilidade de acreditar que vai dar certo vem do fato de Deus estar comigo naquilo. Faça Deus estar com você em tudo. No ato de devolver o dízimo, Deus, aqui eu te apresento o meu dízimo, vou fazer o Pix agora, recebe ele lá, leva Deus para o teu momento, coloca Deus no negócio. Tem coisas que você quer deixar Deus de fora, gente. Não faça isso.
Eu tive uma notícia boa de uma irmã de ontem para hoje. Ela falou assim: bispo, por incrível que pareça, ontem o senhor fez a oração da mesa e sabe aquela palavra, ela falou assim, que o senhor deu do número que Deus colocou na sua cabeça, que foi o Salmo 40? Eu falei: lembro. Ela falou assim: eu fiz um voto, eu devolvi o meu dízimo e fiz um voto de R$ 40, como o senhor falou ontem. E eu coloquei, quando eu mandei, sabe, a Cirle Martins, bispo, pai, saudade dos seus propósitos. Eu estou fazendo um agora, que é da mesa preparada, 23 dias, né? A oração, inclusive às 6 da manhã também. E aí, olha só, ela falou assim para mim: bispo, a Ida está dizendo, bispo Luciano, por mais esse ensinamento, aprendo com o Senhor todos os dias. Eu amo o Senhor, obrigado a Jesus Cristo, Senhor Jesus, amém. Eu também amo vocês, obrigado, Ida. Glorifico a Deus por isso, tá? Bispo Lu, obrigado, querida. Então, veja bem, o que eu ouvi um testemunho, ela falou assim: então eu peguei os R$ 40, criei, fiz o voto e devolvi ainda meu dízimo. Ela falou: bispo do céu, eu coloquei o nome de uma amiga que eu sabia que ela estava com câncer. Eu já não falava com ela há mais ou menos umas 2 semanas. Mas eu sabia que ela estava com câncer, estava no hospital, situação já bem avançada. E aí eu falei que eu acreditava na sua oração. E quando foi, aí eu fiz o voto, Salmo 40, né? E quando foi pela manhã, lá por volta das 10 horas, eu recebi uma ligação do marido dela. E ele falou assim para mim: oi, fulana, tudo bom? Ela falou: tudo bem. Olha, tô te ligando para te dar uma notícia maravilhosa. E ela falou assim: o que aconteceu? Ela falou assim: olha, os médicos, do nada, de manhã, entraram aqui no quarto da fulana, falou o nome dela, e levaram ela para fazer outros exames. E de repente, eles começaram a me chamar, falaram assim: o que aconteceu com a sua esposa? Aí ele disse, segundo ele, falou assim: não aconteceu nada, ela estava aqui no quarto. Falaram: pois é, porque ela melhorou 90% da noite de ontem para hoje. Alguma coisa aconteceu. Aí perguntou para o marido dela: você é de alguma igreja? Ele falou: não, mas uma amiga dela é. E ela falou que ia mandar um pedido de oração para um determinado, acho que é pastor ou bispo dela aí. Falou para o médico. Aí o médico falou: olha, então, diga para ela que adiantou. Porque o quadro dela melhorou 90% da noite para o dia. Entendeu? Aí eu pergunto, diante de tantos testemunhos, tem os que não acreditam. Mas, bom, os que não acreditam, nem todo mundo acreditou em Jesus, né? Nem todo mundo acreditou em Deus, nem todo mundo acreditou que Jesus é o Filho de Deus, nem todo mundo acreditou isso aí. Se Judas, que andava com Jesus, não acreditou, né? O que dirá outros aí? Mas Jesus não é Deus para quem não acredita, Ele é Deus para quem acredita. Então, olha o testemunho dessa senhora. Que coisa poderosa, que coisa assim tremenda. E sem falar, né, que você que assiste o programa da igreja, Daniele Silva, meu xodozinho, te amo. Obrigado, Daniele. Deus te abençoe, tá? Bispo Lu, amo você. Obrigado, Marisélia. Então, gente, eu fiquei tão feliz, sabe? Tão feliz.
porque eu vi uma oração que nós fizemos aqui ontem, mas Deus ouviu e abençoou. Eu sou o quê? Eu não sou nada. Mas o importante é que ela está curada a mulher está curada do câncer. E quantos testemunhos de câncer vocês têm visto nos programas que a gente passa? Aí vai dizer, sou eu, Luciano. Não, eu, Luciano, gente, você está entendendo quem eu sou? Mas o meu coração, ele tem procurado diante, não dos homens, que os homens, sinceramente, de Deus, ser sincero. Mesmo nas minhas forças e nas minhas fraquezas. Aí a senhorinha perguntou, por que todo propósito que o senhor faz, Deus abençoa? E eu disse, porque não sou eu que faço, é Deus. O dia que for eu a fazer, nada vai acontecer. Olha aqui, ó, o DJ falando. Quando o Senhor veio em Goiânia, me abraçou, a causa na justiça saiu em Goianésia, Goiás. Ó, tá vendo? Estava 4 anos travada. Tá aí, ó, a resposta tá aí. E falar em abraço, eu vou fazer a imposição de mãos da entrega da bênção domingo agora. Vai ser 8 horas no Brás e 10 horas em Santo Amaro. Olha, gente, eu vou colocar a mão na cabeça de vocês para entregar, sabe? Deus entrega a nós, eu vou entregar a bênção para você. Se eu fosse você aqui de São Paulo, corria para cá, para o Brás, você que pode viajar, vai ser muito forte. A imposição das mãos da entrega da bênção, no domingo agora, às 8 horas lá no Brás, e às 10 horas lá em Santo Amaro. Bom, palavra pregada, você entendeu, vamos orar agora, vamos entrar na presença de Deus, na mesa preparada, copo com água, azeite de um lado, tá? E talvez você esteja perguntando, bispo, qual foi? Olha lá, a Maria do Carmo está dizendo, eu não vou perder, porque eu quero receber a minha bênção. Deus vai te entregar a tua bênção domingo agora, você vai ver só. Ô bispo, qual foi o número que Deus deu para o senhor no dia de hoje, bispo? Eu vou te falar, eu fiquei assim, tão impactado, gente. Você sabe, quem não sabe, eu vou falar. Todo dia eu falo para Deus assim, eu não sei porquê, foi uma coisa que brotou no meu coração, eu comecei a fazer isso. Eu falo, Deus, me dá um número. Aí eu fecho os olhos e peço a Deus para vir um número na minha memória. E aí, quando Deus me dá o número, eu vou lá no livro de Salmos, tá? Eu vou lá no livro de Salmos e vejo aquele número que Deus me deu. Deus bota um número na minha cabeça, eu vou lá no coração, né? E aí, eu vou e leio. E Deus fala comigo e eu sempre faço um propósito de oferta com aquele número. E Deus me deu o número, essa noite, o número 71. Eu fui lá no livro de Salmos dar uma olhada. Olha só, gente. É incrível. Faça isso que você vai ver a experiência que você vai ter. Todo dia, fala assim, Deus, coloca um número no meu coração. Ele vai colocar um número qualquer. Aí você vai lá no livro de Salmos, procura o número. E aí você lê do primeiro versículo em diante. Você vai ver, tá? A Hilda está dizendo, tudo que o Senhor faz é só bênção. A oração na janela, soprar na sacola. Eu recebi uma bênção nesses propósitos aí. Tá vendo? Glória a Deus por isso, que não sou eu que faço. É Deus. E esse propósito desta oração e desse número é coisa de Deus, gente. É coisa de Deus. Pastor Cristiano, vai nessa tua força, Deus é contigo. Obrigado, pastor. Que Deus te abençoe muito, tá bom, querido? Muito bem. E aí, olha só, vamos ver o número 71, para a gente orar.
Olha, a Juliana está dizendo, Juliana, é verdade, eu recebi bênçãos através das suas orações. A Sandra, é verdade, Bispo Luciano. Confirmando aí, ó, São Luís do Maranhão, Ilha do Amor, Luiz Carlos, acredito eu, né? Ou Ilha do Coração, não sei. Número para refletir no capítulo, versículo que entrega para o Senhor nos entregar. Ana está falando aqui. Foi o capítulo 70, o número 71. Tá? Fala assim, ó, olha isso, gente. Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Olha o que o Salmo 71, que foi o número que Deus me deu, está falando. Ele está falando assim, eu confio em ti, nunca me deixe ser confundido. Sabe? Ficar sem saber o que fazer. A pior coisa que tem, gente, é você não saber o que fazer diante de uma situação. Não é verdade? Mas ele estava aqui me ensinando, ó, ore para que Deus não deixe você confundido. Faça essa oração. Livra-me na tua justiça. Faze-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Olha isso. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Me deixa escapar. Deus, sabe o que eu entendi? Deus está dizendo, faça essa oração. Tá? A Ida está dizendo, eu já fui e sou muito abençoada na IUDP. Amém. Olha a oração, olha a direção que Deus está te dando. Confesse que você confia em Deus e peça para Ele nunca deixar você ficar confundido com nada, mas saber sempre o que fazer. Pede para Ele te livrar na justiça dele, porque Ele é justo, e pede para Ele fazer você, sua família, escapar das ciladas, das armadilhas, escapar dos planos de Satanás contra a tua vida, escapar, sabe, daquelas emboscadas. Pede para Deus fazer você escapar. E inclina os teus ouvidos para mim e salve, ou seja, ouve a minha oração e me salva. O que você vai... Qual é a pessoa que você quer que Deus faça ela escapar de uma situação? Bispo, eu tenho um filho que ele está nas drogas, eu quero que Deus faça ele escapar das drogas. Eu tenho uma pessoa que está desempregada, eu quero que ela escape do desemprego. Bispo, eu tenho uma pessoa que ela está confundida. Eu tenho uma pessoa que ela precisa escapar dessa doença. Talvez seja até você. Então você vai fazer o seu voto da revelação do número que Deus nos deu de hoje. Todos. Você vai botar o nome agora da pessoa ou seja lá de quem for que você quer que escape. Deus faça essa pessoa escapar desse mal. É uma armadilha que está se montando para ela ou para ele, uma situação que estão querendo fazer, uma sujeira, uma maldade. Você vai botar o nome dessa pessoa e vai fazer um voto, uma oferta de R$71. Não é 72, não é 73, não é 74, não é 70. É R$71 agora. Agora. A Laana está dizendo, eu tenho uma que tem que escapar das dívidas. Meu filho, bota o nome dele, você vai fazer uma oferta de R$71. Você vai mandar nesse Pix aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Agora que você vai fazer isso. pix2@iudp.org.br. Você vai ver se tu não vai dar o testemunho de hoje para amanhã, sabe, desse livramento que Deus vai dar. Às vezes estão armando uma cilada para você no trabalho, no emprego, na rua onde você mora, na família, não sabemos. Mas você vai botar o nome, pode botar o nome da família inteira. Você vai fazer agora uma oferta de R$71 e o dízimo de tudo que entrar nas suas mãos, se você tiver, você vai devolver. Pix
pix2@iudp.org.br. Você vai fazer aqui, tá? pix2@iudp.org.br. Vai chegar aqui agora, vai estar lá, asas, escrito, vai chegar aqui a notificação. Eu vou pegar esse nome, que é o seu, vou colocar no Salmo 71, vou fechar, e vai ser a oração do livramento que nós vamos fazer na madrugada. Talvez você até diga assim, eu não preciso fazer porque não tem ninguém que precisa escapar. Cuidado. Às vezes nem você sabe a cilada que estão armando. Mas Deus não vai deixar você ser confundido e vai te livrar, como diz aqui. E vai ouvir essa oração e vai salvar gente na tua casa. Às vezes é um acidente que está para acontecer, você não sabe, às vezes é uma bala perdida que está para vir. Gente, nós não sabemos. Então, foi esse número que Deus colocou no meu coração e quando eu fui ver e ler, foi isso aí. Deus está querendo trazer livramento. Você vai fazer agora, são 1000 pessoas. Na verdade, aqueles que ainda vão assistir, mas os que já estão conosco, nós vamos chamar 1000 pessoas para fazer o voto do livramento com R$71. Você vai fazer agora. Bispo, eu tenho fé para fazer isso, então faça. E Deus vai te honrar. Você crê nisso? Bispo, eu vou encerrar a live, eu vou fazer. Deus vai livrar. Olha, na verdade, você vai sentir no coração. Quem Deus tem livramento para entregar, você vai sentir no coração de fazer. O coração vai te incomodar, o corpo dá arrepiada, vem logo uma pessoa na memória, é Deus, dizendo, usa a fé. Então, todos que creem, vocês vão fazer. E no propósito da mesa, você vai devolver o dízimo de tudo que entrar nas suas mãos e uma oferta no mesmo valor. Mas, se você crê nessa revelação do número, às vezes é alguém que está para ser mandado embora, sabe? Alguém botou na cabeça do patrão para mandar embora, e é um laço, foi uma armadilha, e Deus vai livrar você disso. Faça, gente, o seu voto, Deus vai te honrar. Tá bom? Você vai mandar aqui, vai chegar aqui, e aí Deus ele vai abençoar. Às vezes é um dinheiro que você estava para receber, já está tudo certo, e alguém está armando uma situação para o dinheiro não chegar na tua mão. Então nós vamos amarrar isso através do voto. Você vai fazer uma oferta de R$71. Foi o que Deus entregou, é a bênção que Deus vai dar. Todos que estão conosco. Vamos orar? Então, está aqui, bispo. O outro está perguntando, como é que eu faço? É só você. Ó, tá aqui, ó. pix2@iudp.org.br. Tá bom? Olha lá, Matilde, bispo, Luciano, eu te conheço lá da Mundial. Eu recebi uma cura através da sua oração. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a Mundial. Tá? Muito bem. Ariana tem uma causa na justiça de 4 anos. Aí tá na hora. Deus livrar você dessa situação e te abençoar. Aí a Marinalva Rocha, ela diz assim, Deus não participa destas mentiras. Os arrepios não passam de emoções pelo que você está falando. Olha, Marinalva, eu até posso entender você na sua colocação. A única coisa que eu não entendo é o seu julgamento, não é? Porque você acha que é uma mentira. E você acha que os arrepios são emoções. Nem sempre uma pessoa vai se arrepiar, ou algumas vão se arrepiar. Nem sempre Deus ele vai tocar pessoas da mesma maneira. Agora, é o que diz a Bíblia. Entendeu, Marinal? Se você não tem fé para comer carne, não critique quem come legumes. E se você não tem fé para comer legumes, não critique quem come carne. A fé, ela é de cada um. Eu respeito a sua. Você deveria respeitar a dos outros. Mas, de qualquer maneira, eu vou orar por você. Tá bom? Deus te abençoe, Marinal.
Muito. Muito bem. Vamos lá? Vamos orar? Então, óleo na mesa, água, oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, independente de qualquer coisa, o Senhor é que conhece o coração dos homens. Só o Senhor sabe se é mentira, se é verdade. Eu posso até julgar, pensar que sei, que tenho propriedades para isso, mas na verdade, eu não tenho porque não sei o dia de amanhã. Então, que a tua graça e misericórdia venha estar sobre todos nós, meu Deus. Quem é merecedor de alguma coisa, meu Pai? Tem pessoas que batem no peito para se achar mais, merecedor, mais condicionado. Isso te dá nojo, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que sabe de todas as coisas. Nada passa desapercebido aos teus olhos, meu Pai. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Então, meu Pai, eu te imploro, venha, meu Deus, agora tocar na vida dessa pessoa que ora conosco. Venha tocar, meu Deus, na vida desse homem, dessa mulher, que não se abala diante das lutas, mas diz, eu vou vencer. Recebe o poder de Deus aí agora, a mesa está preparada, que os inimigos caiam por terra, meu Deus, e que o Senhor honre a todos que estão fazendo esse voto dos R$ 71, porque é uma questão de ajudar esta obra, uma vez que o Senhor nos tem ajudado. Aos dizimistas que têm enviado seus dízimos, suas ofertas. Meu Pai, as fotos chegarão e nós exibiremos diante da mesa. Mas se tem inimigo, vai cair a diabetes, o câncer, a dor de cabeça, meu Deus, a cegueira, a paralisia, seja lá o mal que for nos rins, nos órgãos internos e externos. Eu declaro a cura desta pessoa, a libertação dela, que as portas se abram, a causa na justiça, pelo teu poder, não pelo meu, porque eu não tenho, mas pelo teu poder receba. Deus proverá. Em nome de Jesus. Recebe para a glória de Deus a tua bênção aí agora, onde você está. Pode receber. Diga, eu recebo. E eu declaro, meu Pai, os inimigos em queda. Pegue o azeite, apresente a Deus, fala, Senhor, que este azeite seja agora a unção, meu Deus, da vitória sobre a cabeça de cada um de nós. Então agora, unge aí o dedo com este azeite e coloque sobre a tua cabeça, em nome de Jesus. Diga que essa presença do Espírito de Deus sobre a minha cabeça me faça transbordar em bênçãos, em proteção, em cura. Recebe aí! Em poder, no nome de Jesus. Agora pegue a água. Meu Pai, que esta água faça os milagres transbordarem na vida desta pessoa, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, e quem crê diga amém. Graças a Deus. Vamos beber da água? Transborde pela fé em nome de Jesus de bênção. Amém. Deixa o like lá, pessoal, para abençoar. Eu tenho a certeza que os inimigos nestas mesas, minha e sua, preparada, já estão caindo por terra. E que a bênção está chegando. Salmo 71. Você vai fazer agora. Vai mandar o nome das pessoas que você, Deus, livra essas pessoas. Sabe? Livra elas. Faz elas escaparem. Pode ser até você. Você depois vai ver que R$ 71 você deu de oferta não é nada perto do livramento que Deus te deu. Você crê? Se creres, faça. Se não, respeita a sua fé. Mas se você crê, amanhã tu vai dar dando um testemunho aqui como outros. Amém? Tá bom? Tu vais ver que Deus é contigo. São 23 dias
de oração na mesa. 6 horas da manhã teremos novamente. Deus abençoe vocês, tá? Já tem pessoas, inclusive, fazendo e tomando posse. Bispo, eu tenho um dízimo para entregar. Posso fazer isso neste Pix? pix2@iudp.org.br. Somente nesse você faz, tá bom? Beijo grandão. Minhas vós queridas, vocês estão bem? Vó, Deus te abençoe, tá? Seu neto te ama. Quando vier no Brás, me dá um abraço. Fica com Deus. Boa noite a todos.